Viegas aqui mais uma vez para mais um Fala Cansado, o podcast para ti que tá cansado de empreender e não ter os resultados que deseja. Então toda semana a gente traz aqui pessoas que empreendem na prática, que vão te ajudar, vão te dar algum insight para mudar o teu jogo, né? Porque muitas vezes o que o podcast faz? Com um aprendizado que a gente tem ali de uma frase, de uma situação, às vezes é aquilo que tá trancando, né, o teu crescimento. E hoje a gente vai falar muito isso de autoconhecimento, de crescimento. Então vai trazer insights aí para ti que são assim, ó, incríveis, principalmente nessa época de final do ano, agora para te refletir sobre a tua vida, sobre os teus resultados. E uma coisa eu já vou dizer, daí isso é meu aqui, a responsabilidade dos teus resultados é tua. Então já saiba disso, que uma das coisas que tu pode fazer para mudar isso é assistir esse podcast e buscar o aprendizado que a gente vai te trazer aqui. Conteúdo gratuito e de qualidade que pode mudar a tua vida. E não é papo furado, realmente aqui. Cada convidado que eu venho aqui, eu busco a essência do convidado, a essência do conteúdo, para que de fato possa te ajudar na transformação da tua vida. E já que eu vou fazer tudo isso por ti, o que eu vou te pedir agora é o seguinte: dá um like no vídeo, te inscreve no canal, que a gente precisa aí cada vez mais propagar essa mensagem aí positiva para que os empreendedores tenham mais sucesso. E agora eu vou deixar minha convidada linda, maravilhosa, se apresentar aí, dizer o que ela faz, de onde que ela veio. Inclusive tá linda, maravilhosa mesmo, o cabelo, toda a produção, parabéns, viu? Gratidão, meu amigo, gratidão, Fernando, pelo convite. Fazia meses que a gente ensaiava e hoje rolou o dia. Da gente fazer essa troca, né? Tomar nosso cafezinho. Eu sou a Aline Dalcin, para quem não me conhece. Eu sou comunicadora e autora. Eu sou do agro também, sou agropecuarista. E eu falo sobre a importância do autoconhecimento, Fernando. A importância da gente olhar para dentro, né? Da gente se autoconhecer. Porque conhecimento é poder, porém autoconhecimento é mais poderoso ainda. E se reconhecer é exponencial. Isso é sensacional, assim, foi o que eu mais gostei lá no teu conteúdo, quando eu comecei a ver assim, cara, olha só que mensagem, uma coisa que eu gosto muito do teu conteúdo ali, né, a leveza da forma que tu traz as coisas e sem burocratizar, né, é um conteúdo, apesar de ser um conteúdo rico, até de uma forma bem elegante, tu fala, mas ele também é simples, né, não é simples ele não é uma coisa rasa, ele é simples de ser de fácil acesso, né, a pessoa para observar, para escutar, para ouvir o teu conteúdo e realmente ela absorve a mensagem que tu quer trazer. Isso, para mim, é muito importante, assim. Eu acho que é esse tipo de conteúdo que eu busco trazer aqui de pessoas que realmente o que tu vai falar pode ser que mude a vida de uma pessoa ou de várias. Aí a gente vai saber, provavelmente agora, né? A gente está no início de jornada aqui no podcast e é sempre muito lindo, assim, falando nessa questão de mudar de jornada agora, de trajetória, eu vou falar um pouquinho dos apoiadores do programa, né? Porque é muito importante a gente entender que todo o nosso processo evolutivo, né? Dificilmente ele é feito de forma só, né? Ele depende, a responsabilidade é nossa de forma individual, mas ele sempre depende de uma equipe. Hoje tem uma equipe de apoio aqui, tem um suporte aqui que tá nos bastidores, aí o pessoal muito bacana. A gente não faz nada sozinho, né? Essa é a maior verdade. Então, vou falar dos apoiadores, vou falar do primeiro apoiador aí, que é Inove Advogado, que é a minha agência de marketing exclusiva para advogados. Aí eu sempre falo isso e parece engraçado, sempre que eu falo, eu acho que a galera vai rir, mas é real, cara. Seja a primeira pessoa a investir tempo, dinheiro em ti, né? Não espera os outros fazerem por ti, ninguém vai fazer nada por ti se tu não mostrar que tu merece. Primeiramente, para gerar os outros apoiadores, eu tive que estar aqui, eu tive que investir tempo e dinheiro, e eu vejo muita gente querendo fazer negócios, querendo começar algo, empreender, e às vezes não está disposta. Tudo, eu acho caro, eu acho isso, e não entende. Cara, depende de investimento, inclusive financeiro, né? Além do tempo, dedicação, tem que investir, porque se tu acredita no teu negócio, claro, tu me perguntou, quanto tempo já tem podcast? Hoje é o episódio 47, pessoal. E surgiu uma ideia meio louca minha de achar, não, eu posso fazer isso, eu tenho potencial para fazer isso. E hoje está acontecendo aqui e tenho a honra de receber a Aline Dalcin e diversos outros convidados gigantescos que já vieram aqui trazer conteúdo de qualidade. Então, assim, para ti que quer conhecer a Inove, @Inove Advogado, é uma agência que faz criação de logotipo, identidade visual, sites, temos gestão de tráfego também e postagens com notícias jurídicas lá. Um trabalho bem legal, mais de 300 identidades visual feitas para advogados aí no Brasil e fora do Brasil também. Já temos alguns advogados aí brasileiros, né, mas que moram em Portugal, no México. Então a gente já está aí
consolidado no mercado, né? Podendo fazer a diferença aí. E um outro convidado que eu quero falar, um outro apoiador que eu quero falar é o estúdio, né? Vocês viram aqui que você falou, achei que era menor, aqui daí a estrutura toda bacana, Lindo. tem uma recepção ali, com um cafezinho, com as bolachinhas ali, que a gente nem chegou a comer as bolachinhas, mas tem lá, se a gente quiser depois. E é a Soul Produções aí, que é um dos apoiadores aí, eu tô desde o primeiro episódio com eles aqui, hoje é episódio 47, como eu falei. E é um pessoal também que vem em crescimento, né? Assim como o programa, eles também estão crescendo aí. Antes o espaço era menor. E eu falo isso para mostrar de fato que olha como é possível o empreendedorismo levar a gente além, né? Então, quando eu chego aqui, cada terça-feira que eu venho, hoje é numa quarta, né? Mas quando eu chego aqui e vejo essa estrutura, e lembro da estrutura inicial deles lá, que já era bacana, já era maravilhosa, eu olho assim, poxa, cara, é isso, sabe? Assim como o meu negócio está crescendo, eles estão crescendo. A gente olha a sensação de progresso, né? A visualização do progresso. Então, eu acho que isso é muito legal e inspirador, né? Cada vez que eu venho aqui na Soul Produções, eu me inspiro a também evoluir assim como eles estão evoluindo. E além de podcasts, aí, se tu quiser ter o próprio podcast, procura Soul Produções, cidade de Porto Alegre, foi no bairro Floresta aqui. Também tem infoprodutos, né? Hoje em dia a galera toda tá no digital aí, ou com mentorias, ou com infoproduto, a galera faz o infoproduto aqui, te ajuda a subir na plataforma e tudo mais. Eles também têm gestão de tráfego aqui, então é um serviço completo aí para quem precisa de qualquer serviço de audiovisual aí. A Soul Produções, ela é braba. Assim, os caras são fora da curva. E tem mais patrocinadores, né, mas eu vou deixar para falar eles na sequência, senão a gente fica só no merchan. E eu queria aproveitar, Aline, para te dizer assim, te agradecer mais uma vez por estar aqui e queria que tu contasse um pouquinho assim, o que te trouxe para esse mundo, né, de autoconhecimento, né? Porque parece meio óbvio, né, que a gente tem que se autoconhecer, mas a verdade é que muitas pessoas não param para entrar nesse contexto de forma profunda como tu faz, né? Então, o que te levou ao autoconhecimento? Teve algum... o cansado, tá? Ali, a gente não sabe a ideia ali de, quem tá cansado de empreender, não tem algum momento que tu tá cansado de algo e tem aquele momento disruptivo, né? Que tu vai além. Então, teve algum momento que tu tava cansada de alguma situação e te levou, agora eu preciso me conhecer mais, então eu vou dar esse passo. O que te levou a te aprofundar em autoconhecimento? Uhum. Sim, a maioria das pessoas vão para esse caminho pela dor. Porém, eu fui pelo amor. Então, agradeço a Deus, né, meus mentores, enfim, agradeço a mim mesmo, porque esse caminho é individual, ninguém vai te convidar para fazer esse caminho. Vamos para o mundo do autoconhecimento. Então, desde que eu era muito, muito pequena, desde que eu era criança, eu sempre pensava, não é só isso, não é só isso, não é só isso que eu estou vendo. Então, quando eu era pré-adolescente, adolescente, também sempre fui muito quietinha. E hoje estou comunicadora, né? Então, para mostrar para as pessoas que todo mundo pode. Não nascemos assim, ou assado. A gente pode, se a gente quer mesmo algo, a gente vai lá e estuda, treina, enfim. Então, eu era aquela adolescente quietinha. As minhas tias, irmãs do meu pai, diziam, Aline, ela é mudinha, quietinha. E eu só ria, só dava risada. Eu sempre fui muito decidida, tanto é que o meu maior sonho era formar minha família. Venho de uma família grande, o meu pai, o Enio, a Marley, e tenho 3 irmãos, são trigêmeos. Quando eu tinha 4 anos e meio, nasceram meus 3 irmãos, os trigêmeos, o Ricardo, o Gustavo e o Enio. Então, a minha avó nasceu para ser mãe, para casar, a minha mãe também. Então, isso é constelação sistêmica, né, que eu também sou. Então, a gente repete padrões, né? Eu também vou construir a minha família, vou construir o meu lar, ter os meus filhos. Casei com o meu primeiro namorado. Semana que vem até estamos fazendo 25 anos de casado, bodas de prata. Caramba, um beijo como é que é o nome dele? Pro meu amor Ezequiel. Não, agora tem que olhar pra lá e fazer agora. Não é qualquer momento, 25 anos, peraí, cara. Um beijo, meu amor. Quando a gente encontra o nosso amor, não é uma visão romântica, meu Deus, o relacionamento é uma visão romântica, de tudo tá bom, tudo tá legal. Não, passamos por crises, passamos por várias coisas. Quando a gente casou, 9 meses depois que a gente casou, eu tinha 16 anos e quase... nem tinha 16 anos. Meu sogro faleceu e a gente teve que cuidar do nosso agro, da firma sozinho. Então, éramos 2 adolescentes
indo para a vida adulta e com sonhos. Éramos 2 jovens sonhadores e hoje a gente olha para tudo que a gente construiu, principalmente a nossa família, nosso pilar, as nossas filhas. Passamos por várias crises hídricas, crises do casamento. Só que quando a gente tem raízes profundas, vai lá e a árvore entorta e não quebra. Então, isso é ter não uma visão romântica dos relacionamentos, e sim uma visão como adulto, amadurecer essa visão. E é assim que a gente vai ter relacionamentos saudáveis, que é o meu segundo pilar dos 12 passos para uma vida plena. Legal. E isso já que tu falou já me chamou bastante atenção, assim, porque realmente a gente... Eu até falo, quando eu comecei a empreender, né, foi por necessidade, né? Eu, há um pouco mais, 3 anos e meio, acredito, eu trabalhava em um call center. E daí, cara, só ferrado ali, né, cara, serviço... Sempre trabalhei falando, poxa, que servicinho, né? E daí, quando eu vi, eu tive a oportunidade de começar a empreender, né? E daí eu vi, cara, isso aqui... Aí eu criei a agência 9 Advogado ali do meu quarto. Falei, cara, preciso de alguém que se faz o designer. Hoje tem, ainda funciona no meu quarto e tem mais 6 ou 7 pessoas que trabalham comigo. E a gente movimenta todo um ecossistema, já fez cliente, atendeu o cliente fora do Brasil. Então, assim, eu entendi que ali, tipo, tinha uma oportunidade de empreender, só que foi porque eu saí do emprego, fiquei sem emprego e tal, e tive que fazer, né? Quando a gente já o podcast já foi diferente, eu já comecei por amor, né? Foi um sonho que tu realizou. Eu olhei, cara, aqui que nem eu digo, já tive várias questões aqui que a gente vai falar de autoconhecimento, né? Desde a questão de como se vestir, por exemplo, eu vejo que o pessoal que vem, como eu empreender, tipo, a galera vem vem toda arrumada, assim. Daí eu pensei, será que eu tenho que também entregar isso pro convidado? Será que se eu não tiver dessa forma vai ser desrespeitoso da minha parte? Daí depois eu fiquei refletindo sobre isso, eu vi, cara, eu tive 34, eu comecei com 30, agora tem 35, eu comecei com 34 podcast. Eu falei, cara, essa é a oportunidade de eu ser eu o tempo inteiro. Então, assim, quem vier vai vir por mim, né? Independente do jeito que tiver vestido e tal, vai vir aqui pra trocar uma ideia, não fala cansado, vai vir aqui porque acha que é um lugar bacana pra se divulgar, é um lugar bacana pra desenvolver, pra trocar. E daí eu comecei a refletir, eu falei, não, cara, aqui eu tenho a oportunidade de ser 100% eu, então vai ser isso que eu vou ser. Vai ter dias que eu gosto de estar bem arrumado, de camisa e tudo mais, vai ter dia que eu tô de bermuda, que nem eu tô hoje. O calor, a gente tá aqui, é quarta-feira, 2h30 da tarde, né? Então, assim, tudo isso, agora que a gente fala de autoconhecimento, né? São coisas que talvez em outro momento não tivesse, por mais simples que pareça, não tivesse essa maturidade, né? Hoje eu consigo entender, não, eu falei, cara, é o momento de eu ser eu, né? Isso. De eu mesmo me aceitar e não ter vergonha de ser como eu quero ser, né? Isso, simples exatamente. Assim. Essência, né? Ser, eu sou assim, exatamente. Perfeito. Assim que tu cativa as pessoas, assim que tu me cativou para estar aqui. Fiz 800 quilômetros para estar aqui, ser entrevistada, trocar experiências contigo. Isso é muito legal. Isso me deixa, assim, sabe, muito orgulhoso, sabe? Porque já vieram pessoas de outros estados também. Então, assim, vem a galera que eu vejo que, cara, os caras vê sentido, né? Que nem eu digo assim, normalmente, cara, não é uma entrevista, fica tranquilo, porque a gente vai trocar ideia, vai se conhecer, né? Porque se for uma entrevista, eu vou te perguntar e tu vai ter que responder. Não, a ideia é que troque, que eu te traga coisas aqui que façam diferença na tua vida também, entendeu? Eu quero agregar alguma coisa que tu saia aqui, poxa, aquilo lá que aquele menino me falou realmente foi bacana pra mim. Então, a ideia é essa. E agora tu tocou no assunto que eu queria falar já, que é o ser para ter, né? Então, isso pra mim faz muito sentido, assim, total, e eu queria que tu falasse um pouco mais de como tu trata esse tema, né? Porque o que acontece hoje, por exemplo, eu vim de uma cidade pequena, que se chama Taps, que na época que eu morei lá, era 10, 12 mil habitantes, hoje deve ter em torno de 16 mil. E eu sempre senti lá muito, depois de ter saído, até quando voltava, o fulano, o filho, o cara que tem o carro tal, tipo, o cara que tem tal coisa, tu quer falar de alguém que tu... o cara que tem o Uno branco, o cara que tem o Gol tal. Aí tu fala do que o cara tem pra dizer quem ele é, né? E eu sempre foi algo que me incomodou, assim, poxa, porque eu ia daí quando tu sai da cidade e tu volta, tem aquela sensação, assim, que os caras querem saber, eu fui pra capital, não sei o quê, quer saber o que o cara tem, não sei o quê, que o cara faz e tudo mais. Eu, cara, mas tá aí, e perguntar se eu tô bem, nada, né? Perguntar como é que foi meu dia, sabe? Daí, assim, esse ser para ter, quando eu vi ali o teu conteúdo, assim, cara, que demais, isso aqui pra mim é a minha vida. Então, eu queria que tu falasse um pouco mais de como tu trata isso, assim, o ser para ter e o que é o ser para ter na tua visão. O ser para ter foi um insight que eu tive no começo desse ano. Me veio, assim, aquilo, meu Deus, ser para ter, seja para ter.
E eu peguei, abri um áudio, mandei para minha equipe lá da minha agência e falei, seja a consciência do que você escolhe para você. Se você quer ter paz, seja a paz. Se você quer ter amor, seja o amor. Se você quer ter abundância, seja a abundância. Então, aquilo veio assim, soou como uma música para mim. E depois eu coloquei um vídeo, que foi até a Jéssica, que está aqui comigo no estúdio conosco, que fez o vídeo, e eu recebi, no meio desse ano lá em Londres, um prêmio por esse vídeo, pelo Ser para Ter. E depois eu comecei a entender que tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, muitas pessoas escolhem. Inclusive eu escolhia muitas coisas da minha vida, porém eu não me fundia com a energia, com a consciência daquela escolha, porque tudo é mental. Então, se eu penso, é assim como tu pensas na tua alma, assim tu és. Porém, a gente não sente, então é o sentimento que vai criar aquilo. Então, as pessoas ficam na escassez, ficam no medo. Então, por isso a importância do autoconhecimento. Quanto mais tu se conhece, tu sabe como operar, né, na vida, tu sabe o que fazer, o que falar. Tu vai saber usar a tua mente a teu favor, o teu corpo, a tua voz. Tu vai poder usar a vida a teu favor. Muitas pessoas usam o seu corpo, a sua fala, a sua mente, a sua existência contra si. Trabalha contra si mesmo. Então, que se coloca no papel de vítima, né, das coisas. Então, a gente tem que ser protagonista da nossa vida e entender que tudo que a gente escolhe para nós, a gente tem que primeiro se fundir com a consciência daquilo. Ter paciência. Eu sou mãe de 2 filhas, então tem o processo da gestação. Eu sei esse processo. Eu sou do agro. Eu também planto junto com meu marido. Eu vim de um pai que plantava, vim de um pai semeador também. A gente tem que preparar, a nossa mente é igual a terra, é um solo fértil. Qual é a semente que a gente vai colocar lá? Os pensamentos nocivos são piores que drogas, são piores que alimentação ruim, é pior do que muitas coisas. Então, a gente tem que observar o que a gente está pensando, o que a gente está escolhendo. Não tenho certo e não tenho errado, tenho escolhas equivocadas. Então, quando a gente faz essa introspecção no final do ano, a gente olha para dentro e a gente começa a ver, peraí, deixa eu ver o que está faltando, qual é o meu déficit na minha vida. Como é que está a minha saúde, como estão os meus relacionamentos, como está a minha questão financeira, a minha prosperidade. Se um desses pilares não está ok, ou 2 ou 3, olhe para dentro, olhe para si. Não é para fora, é tudo para dentro. Então, por isso, a importância do autoconhecimento parece tão clichê, tão óbvio. Porém, Freud dizia, né? O óbvio precisa ser dito, ainda mais para mentes fechadas, né? Não estou falando de mentes fechadas da ignorância. É que a nossa programação está tão fechada ali que não deixa entrar coisas novas. Então, ela vai, a partir das crenças, das nossas crenças, quando vem algo novo, nem que seja bom, ela vai dizer, não, isso não, exclui. Então, meu convite experiencie isso na sua vida, olhe para dentro, olhe para si, aproveite esse findar de ano e faça esse balanço, faça essa introspecção, porque fala-se muito sobre alta performance profissional e eu falo sobre alta performance pessoal. Nós somos o nosso produto, tu é o teu produto, né, Fernando? Eu sou meu produto. Então, primeiro aqui, primeiro dentro, daí depois a gente vai ressoar fora o que somos, assim como tu fala, assim como tu traz, como tu leva o teu trabalho e a tua vida, assim como tu é na tua vida, assim que tu é aqui. Por isso que tu não perde a tua essência e tu cativa pessoas extraordinárias que aqui estiveram contigo, né, Fernando? Graças a Deus. Só escutando. Uma coisa que tu falou ali agora, e de certa forma é ignorância também, porque ser ignorante na essência é ignorar os fatos, né? Então as pessoas ignoram o fato também de que vem da gente o pensamento para gerar a atitude que a gente precisa para começar a fazer essas coisas aí, né? Cara, muito recente agora, essa semana, vou dizer, que teve um momento ali que cara, porque eu tô passando por um momento de transição, te comentei um pouco por cima aí que vou ser pai, eu não sei se eu vou ficar no apartamento que eu tô agora, e virada de ano, aconteceu tudo assim, ó, de uma vez só tá acontecendo, na verdade, né? E daí, questão nesses momentos aí, vem questões financeiras que não estavam programadas e
quando mexe o financeiro, a tua cabeça aqui dá uma bugada. E daí o que aconteceu? Eu botei na mentalidade, teve um dia que eu parei ali, eu falei, cara, vou respirar, escutei uns gospel lá que eu curto, e falei, cara, eu vou ser próspero. Em 2023 agora, mas ainda nesse ano, agora ainda em dezembro, ainda eu vou ser próspero, eu vou acordar e vou ter mais resultado que eu tô tendo. Ontem eu tive um dia excepcional, hoje já entrou coisa aqui também, só de começar assim, acordar diferente, entendeu? Claro que não é só, né? Claro que já foi feito um trabalho ali que eu já me movimentei de repente de formas que eu não estava movimentando, mas assim, de forma muito rápida, só eu falei, cara, não, eu vou ser próspero, eu vou ser, esse ano ainda, eu não posso me dar o luxo de não ter esse gasto todo, porque tá vindo um Fernandinho aí, então, só de eu ter esse movimento, de eu pensar, de eu parar e respirar, e até nesses momentos, assim, que eu vi muito, até dos conteúdos, eu consumo bastante conteúdo, né, de autoconhecimento, e, cara, respira, só respira, e daí, às vezes, tem dias que, aí, quando tu quer fazer um negócio, a internet trava, e tudo acontece, e daí eu tô pronto pra xingar, e agora eu paro, eu vou respirar, daí tá... Não, tranquilo, vai ficar parado igual, não tem o que eu fazer, vou esperar. Aí tudo muda, né? Eu acho que é impressionante, assim, como de fato é real isso, sabe? A gente falou, parece clichê, mas não, as coisas realmente acontecem. O poder que a gente tem na nossa mente, e por isso que eu gosto tanto disso aqui, por isso que eu me encontrei aqui no podcast, porque aqui a gente tá falando a gente falou quantas mentes brilhantes vieram aqui, né? Cada vez que eu saio daqui, eu saio transformado como pessoa e tenho certeza que essa mensagem, em algum momento, ela vai chegar para mais pessoas e vai transformar mais pessoas, sabe? E, Aline, agora tu falou um pouquinho ali aquela hora tu falou da questão do agro e tudo mais, eu queria falar, que tu falasse assim um pouquinho, tipo, da Aline, né? O que levou, assim, porque a gente tá falando de autoconhecimento, a gente já grifou algumas questões aqui, digamos assim, e agora eu queria que tu falasse assim, como que a Aline entrou essa trajetória ali da família, que a gente falou do agro, profissional, para a gente vincular um pouquinho essa questão do autoconhecimento, como ela pode ser, como ela é extremamente ligada à questão do empreender, né, do empreendedorismo, que é a galera que nos assiste aqui, porque às vezes a galera não entende, né, que hoje eu até comentei isso com um amigo meu, eu falei, cara, tu é um intraempreendedor, tu empreende dentro da tua empresa e tu nem entendeu isso ainda. Porque o senso de dono que tu tem nas atitudes que tu tem já não é de um colaborador normal. Tu já tem um senso de responsabilidade como se a empresa fosse tua. Então, empreender, primeiro é empreender na gente, né? Então, a gente está falando em autoconhecimento. Como que é essa tua trajetória? Eu queria que tu contasse ali. Questão da tua família, como foi essa questão aí o agro, as situações familiares de trabalho e como tu conseguiu juntar o autoconhecimento com a tua vivência, com a tua experiência de vida e transformar isso, de certa forma, num negócio. Porque hoje, para te estar tá num podcast, para te estar em revistas constantemente, falando sobre o assunto, é porque tu conseguiu fazer isso também virar, né, um business, né? Exatamente. Como eu falei, né, eu me casei nova, casei com o meu primeiro namorado, e era 10 meses depois meu sogro faleceu, a gente teve que, eu e ele, arregaçar as mangas e vamos trabalhar. A gente não viajava, a gente não fazia nada, a gente só trabalhava e colhia a safra, investia na safra, a gente fez isso por mais ou menos uma década. Com 19 anos eu já engravidei da minha primeira filha, da Isabelle, que hoje tem 20 anos, está cursando o 6º semestre de medicina, e foi a descoberta também da doença do meu pai, também. Ganhei minha filha e já recebi o diagnóstico da doença do meu pai, que ele tinha 45 anos e tinha mal de Parkinson. Então, eu nunca briguei com a vida, eu nunca briguei com o mundo. Então, quando vem as adversidades da vida, eu sempre olhava para aquilo e perguntava, o que eu tenho que aprender com isso? O que você faz com isso? E isso me instigou a ir mais para o autoconhecimento ainda. Então, há 10 anos, há uma década, eu me dedico a estudar, a me autoestudar. Eu me dedico ao meu desenvolvimento humano. Nunca pensei em trabalhar com isso. Até então, eu era do agro. E antes disso, eu era rainha do lar, eu era dona de casa. Então, eu sempre me via como uma empreendedora. Desde quando eu era dona do meu lar, desde que ganhei as minhas filhas, depois eu fui para o mundo de um outro nicho. O meu irmão é dentista, um dos meus 3 irmãos, ele fez um software odontológico, o Adax, fazer propaganda aqui. Oh, pode fazer. Então, eu sou diretora executiva do software Adax.
Então, eu tenho vários nichos, assim, de como empreendedora. E há 3 anos, eu levo a minha mensagem para o mundo, que é a importância do autoconhecimento. Que eu fiz disso, primeiro abri uma clínica, 3 anos atrás, na minha cidade, de São Borja. Então, eu vou trabalhar com isso, eu pensei. E eu atendi uns meses e pensei, nossa, eu estou aqui há 1 hora atendendo essa pessoa, tá legal, mas pode melhorar. Como que eu posso alcançar mais pessoas nessa 1 hora? Daí eu fui para a rede social, estava forte do Covid, era aquela função do lockdown, todo mundo fazendo as lives, comecei a fazer lives, comecei a entrevistar várias pessoas, entrevistei Geraldo Rufino, Rick Chester, Tudo Maravilha, uma galera, o Tandy, Xuxa, uma galera extraordinária, e o programa era da minha sacada do meu apartamento, era Aline Entrevista, Aline Dalcin Entrevista. Depois fui indo para os palcos, depois fui indo para as revistas, depois fui indo para os prêmios internacionais, e daí eu comecei a falar, nossa, legal, estão gostando da minha mensagem, né? Eu sempre tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre fiz tudo com muita alma, muito amor, não era só por fazer. Desde que quando eu era lá pequena, criança, adolescente, quando eu era recém-casada, eu sempre fazia com o máximo, com pouco que eu tinha, sempre. Então, quando tu estás disposta, né? Como tu está disposto no teu trabalho que tu está fazendo, quando tu é perseverante, quando tu não é imediatista, que as pessoas querem para hoje, querem para ontem, não. É um caminhar. Tudo na minha vida eu construo com alicerces fortes e tijolinho por tijolinho. Tem uma passagem, se não me engano, na Bíblia que é assim, né? Construa com alicerces fortes, senão maçã podre na areia, desmorona, algo assim. E tudo eu construo com alicerces fortes, por isso que nada na minha vida é equivocado, vira uma bagunça, porque eu entendo como que conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Somos seres biológicos, fisiológicos, somos um campo eletromagnético e estamos inseridos em um grande campo eletromagnético. Então, o que eu sou vou ressoar e vai vir para mim. Então, nós não somos vítimas do acaso, das circunstâncias. Então, seja o protagonista. Você é o protagonista da tua história, do teu filme. Então, fiz disso um negócio mesmo, mas sem intenção. Eu fui para a clínica, fui para as entrevistas, fui para as palestras, que eu queria cada vez mais que a minha mensagem chegasse para o Brasil e depois foi para o exterior. Então, só tenho a agradecer. Fim do ano, grata, feliz, e continuo olhando para a vida como uma obra de arte, continuo olhando para a minha existência como uma obra de arte. Nós somos seres extraordinários. Então, quando a gente começa a olhar para dentro e ver que somos isso mesmo, porque nos ensinaram equivocadamente, né? Nossos pais só deram o que foi ensinado para eles, então eles também tinham esse déficit. Nossos avós, enfim, foi tudo mais difícil para eles, para nós é um pouquinho mais mastigado, mais fácil. Então, eles não foram na aula, e a gente que está podendo ir na aula e não aprender, não saber, não fazer diferente, né? Olhar com carinho, né? E principalmente olhar para nós com muita compaixão. A gente é acostumado a se autodepreciar, a se cobrar muito, a olhar para sempre o que falta. E a gente não olha para o que a gente faz, a gente não olha para o que a gente fez. Então, quando eu comecei a ir para o auto-amor comigo, eu comecei a praticar a autogentileza comigo. Eu comecei a praticar a autocompaixão comigo, porque eu me cobrava muito também. Eu sempre queria ser a melhor mãe, a melhor filha, a melhor empresária, a melhor... Até então, eu entender que a gente está aqui para essa experiência, para aprender. Ninguém é perfeito. Essa existência não é perfeita. Então, quando a gente olha com carinho e com compaixão por tudo que a gente fez, esse final de ano, convido vocês, olhem para isso, olhem para dentro de vocês e usem a compaixão consigo. Troquem ressignifiquem a história de vocês, porque a nossa história como que a gente conta a nossa história? A gente conta de uma maneira positiva, triste, feliz, a gente conta com entusiasmo, ou a gente conta como vítima, como que a gente conta a história da nossa vida? Então, é esse convite que eu faço para vocês. Como que tu conta a história da tua vida? Muito bom, hein? O que dá pra ver, assim, Aline, que é muito legal isso, que tem um carinho, tudo que tu fala é muito grande, sabe? Um carinho, é verdade, assim, que é acolhedor, assim, sendo bem sincero contigo.
E isso faz muita diferença, porque hoje a gente está num mundo, além de ser muito imediatista, que a gente tem muito ódio, né? E pouca gente propagando carinho, assim, o amor, né? Então, esse teu conteúdo, assim, ele é necessário, sabe? Eu já digo, assim, para quem estiver assistindo agora, e se não estiver assistindo agora, que a gente sabe que a gente tá gravando um horário diferente, aqui a gente tem que fazer toda uma adaptação, como ela falou, 800 quilômetros para vir aqui, né? O podcast é num dia, a gente fez em outro aqui, tudo isso aí para ter o conteúdo, porque de qualquer forma, em algum momento que tu estiver assistindo isso aí, ou até mesmo escutando no Spotify, que depois é pro Spotify também, a gente tá transbordando amor e verdade aqui. E para tudo na vida, a gente que é empreendedor, eu sempre falo isso aqui de tratar o indivíduo, né, na sua individualidade. Porque, por exemplo, nem agora eu tô conversando com a mãe do meu filho, nós não somos um casal, e eu falei, vai ter, conforme ele for crescer, eu falei, olha, pra mim aqui é 15 dias comigo, 15 dias contigo, e eu vou ser pai em momento integral, sempre que eu puder. E tu vai precisar desse momento individual, tu não pode ser só a mãe da criança, tu também é a mulher, né? E isso é muito importante, porque eu vi acontecer isso com a minha mãe, que ela abdicou da vida de mulher para ser só mãe. Não é um problema isso, mas tu perde muita coisa que às vezes não precisa ser assim, né? Se tu tiver um suporte, se tiver quem te rodeie disso, tu pode ser os dois, né? Tu pode ser a mãe quando tu tá com a criança e tu pode ser a mulher, vai ter os momentos que tu vai ter a mulher de conversar com uma amiga, de sair, enfim, que seja deitar no sofá e esticar em algum momento, para isso que tem o pai também ali, né? Que não é só a mãe que tem que cuidar da criança, então eu acho que isso é muito importante a gente ver esse lado, né, do indivíduo mesmo na individualidade dele, porque a gente não para pensar, porque, é mimimi, hoje em dia tudo é mimimi, né? Mas até eu falo assim, tem muitas questões que eu vejo, por exemplo, as mulheres levantam muitas bandeiras, né, da questão, tipo, de quanto que a mulher tem essa batalha, e tá tudo certo, realmente tem, é uma desigualdade que não tem nem que se questionar, mas hoje, por exemplo, o homem, por ter essas travas, né, da questão cultural, que nem tu falou ali, não fala muitas coisas, porque o homem tem vergonha de se expor, né? Isso. E a gente também tem nossas questões, né, que não são tão faladas. Por quê? Porque a mulher, ela tem coragem de ir lá e, isso aqui é errado. Eu não posso mais aceitar isso aqui. E o homem, ele não se coloca em nenhum lugar, porque ele já, como tu falou, a gente tem algumas obrigações, né? Então, às vezes, o homem tem a obrigação de ele sempre ser o cara forte e não poder dar uma desabada, só que, assim como a mulher, é um ser humano que em algum momento ele não vai ser forte o tempo inteiro. E eu gosto muito, o conteúdo, quando a gente fala de autoconhecimento, né, traz muito esse tipo de reflexão, assim. Eu sou um cara que eu penso bastante nisso, que eu digo, cara, eu sou bem disruptivo com essas coisas, sabe? Eu acho que não existe... Claro que a gente quer, todo o conteúdo, buscar que as pessoas tenham a voz, né, daquilo que elas estão falando, mas principal foco, tipo, num geral, assim, de o ser, né? A gente trabalhar o ser humano, independente de cor, sexualidade, sexo, né? Da gente trazer assim, cara, vamos ser mais humanos, vamos ser mais amorosos, vamos ser mais gentis, mas de fato não é aquele negócio. Tem cara que reclama de algumas coisas e não dá bom dia pro porteiro, né? Aquela frasinha clichê, mas é verdade, né? Então, assim, buscar ser assim, desde que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, para quem estiver assistindo ou escutando, desde que chegou ali, já dá pra ver a mesma coisa. A gente tá conversando aqui agora, a única diferença é que tá sendo gravado, mas a gente se conheceu hoje ali, a sensação é a mesma, a sensação que transmite de paz, né, de educação, de carinho. Então, eu acho que é isso que a gente tem que propagar aqui. E eu queria dizer agora que já passou um tempinho que a gente tá conversando aí, que tu tinha falado pra mim, vai ser o primeiro podcast que eu vou ir, vai ser o teu. Eu já me senti honrado por isso, já. E como é que tá agora? Agora que já passou um tempinho, já baixou a adrenalina da fase inicial, ele tá te sentindo bem aqui, gostou de vir aqui? É uma delícia, né? Porque tudo que eu faço na minha vida é com um significado. Então, o significado de eu estar aqui é levar a minha mensagem, te conhecer, fazer essa troca. Quando a gente ensina, a gente aprende. Quando a gente aprende, a gente ensina, é uma troca. Esqueci de falar que eu também sou pedagoga. Então, a partir da pedagogia, me ensinou que, do meu estudo, meus 4 anos e meio da pedagogia, que conhecimento adquirido e não passado adiante não valia de nada. Por isso também que se tu tiver algum conhecimento e não usar teu favor, também não vai servir de nada. É como se tivesse uma pílula do lado ali
do teu bidezinho da tua cama ali, se tu não tomar aquilo, não vai fazer sentido. Então, muitas pessoas têm todo o conhecimento, tem isso, aquilo, mas não usam, então, para si. Quando tu falou do teu filho, né? Lindo que tu falou isso, lindo. Porque a minha bandeira que eu levo é levar a importância do autoconhecimento, né, para o mundo. E a importância do amor. O antônimo do amor é o medo. Então, quanto maior tiver o teu amor, menor vai estar o teu medo. Então, quando a gente está com medo, a gente fica paralisado, a gente reage, a gente fica arisco com a vida. Então, quando a gente aumenta o amor, tudo é criado a partir do amor. Tudo. Todas as coisas boas são criadas a partir do amor. Então, perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, né? Madre, o que eu posso fazer para promover a paz mundial? O que eu posso fazer pelo mundo? E ela falou, vá para a sua casa e ame a sua família. Então, muitos querem sair por aí salvando o mundo e coisa. Então, como que é a relação contigo? Como que é a relação com os teus? Como que é a relação com a tua família, comunidade, estado? Então, primeiro é dentro. Depois, automaticamente, consequentemente, vai ser para fora. Então, quando tu fala isso que tu falou, né, sobre o teu filho, achei muito lindo. Lindo da tua parte. Lindo mesmo. Parabéns. Agora tu falou isso aí, já vi outro gancho, já que acontece. A primeira coisa que eu pensei, cara, já faz um tempo aqui que eu sempre falo, né? Agora tu falou da questão do... Se fala muito hoje, um termo que se usa na internet é obesidade de conhecimento, né? Tem gente que estuda e não aplica nada. E daí quando eu falo assim, eu digo, eu tô estudando bastante, tô aplicando também, mas tem coisas que, por exemplo, eu já teve um episódio que eu fiz aqui com um menino que tinha uma academia e com outro que era tinha uma loja de suplementos. E eu falei, daí teve um dos títulos que eu coloquei lá assim, por que todas as pessoas de sucesso, elas estão tão bem com o corpo? E eu falei, cara, porque tem tudo a ver, porque quando tu cuida do teu corpo, tu tá transmitindo pra tua mente, tá praticando exercício, fazendo várias coisas, liberando vários tipos de hormônios, né? Não vou falar os nomes porque não sou especialista nisso. Mas daí, agora com a questão da criança, a primeira coisa que eu pensei, cara, eu falei, olha, eu tenho que estar bem pra jogar bola com esse guri aí. Eu não posso estar como eu tô agora. Daí eu falei, eu vou resolver. Daí uma coisa que o Joel J fala, eu falei, cara, se tu não consegue fazer, às vezes tu não consegue resolver tudo aquilo que tu precisa, né? Que ele tem uma ordem na família, saúde, família, trabalho. Só bota um prazo. Aí eu já falei, cara, agora eu tenho que terminar, resolver algumas questões esse ano. E no ano que vem, já um pouquinho antes dele nascer, eu já tenho que começar a voltar a cuidar da minha saúde física. Porque quando ele estiver aí, eu preciso estar saudável para estar 100% disponível para ele, né? Então, é muito louco, porque assim, agora a gente tá falando, o autoconhecimento, ele vem de dentro para fora, ele vem da gente. Mas é muito difícil a gente procurar o autoconhecimento sem algum fator externo, né? No meu caso, está sendo meu filho, né? Que vai fazer eu tomar atitudes que talvez eu não tomaria. A pandemia acelerou vários processos, várias pessoas começaram a fazer coisas que não fariam se não fosse a pandemia estar aí. Então, normalmente tem um fator externo. Teve algum fator externo, assim, que te fez refletir muito sobre o autoconhecimento, alguma coisa que aconteceu de fora, que não tinha a ver, mas, sei lá, que nem tu falou ali, por exemplo, eu tenho essa questão também, tu falou da doença do teu pai, né? Que nem eu, olha, 31 de dezembro do ano passado, eu perdi minha mãe. E foi algo muito louco, porque foi nos meus braços, literalmente, sabe? De estar ali, de dar as últimas palavras para ela. E agora, no final do ano, eu descobrindo que eu gerei uma vida aí que vai estar chegando agora. Então, até minha irmã comentou, falou, cara, esse é um ano bem, bem bosta pra gente. E agora, com essa notícia, mudou tudo, já é uma benção, né, que tá vindo. Então, sempre tem um fator externo que faz a gente melhorar individualmente, né? Teve algum fator externo específico que te lembra, assim, alguma coisa que aconteceu que te marcou e que te levou a refletir? Dar esse start, né? Como eu falei, nada comigo, pessoalmente, algo doloroso, mas sim com os meus. Meu marido sempre foi muito, assim, racional, aquele que não acredita no que não vê. Pensamentos meio pessimistas, racional. Ele é do agro, ele tem que plantar, ele tem que colher, ele tem que
liderar 30 colaboradores. Então, o sistema do agro é bruto. É uma indústria de céu aberto. Então, eu me criei com meu pai, assim, olhando para o céu, se ia chover, botando todo o dinheiro praticamente na terra, e para saber se ia germinar, ia poder colher, nascer, crescer e colher aquela safra, beneficiar. Então, a gente olha para os produtos no mercado, né? E eu sei como é a vida sofrida do homem do campo, né? Depois com meu sogro, depois com meu marido. Então, aconteceu isso com meu pai 45 anos, teve esse diagnóstico. Eu olhava a minha mãe também quando eu tinha 11, 12 anos. A minha mãe sempre... minha mãe era sempre muito, muito guerreira. A minha casa, onde eu nasci, sempre foi uma casa muito linda, muito amor, porém não tinha muita harmonia. E eu pensava assim, como que eu posso fazer um lar com harmonia, né? Quando que a gente possa se expressar de uma maneira que a gente se entenda, harmônica. Então, foi dessas coisinhas, assim, foi dessas... eu queria entender o comportamento humano, por que se faz o que se faz, entendeu? Então, foi os meus. Então, principalmente no meu casamento, foi o que eu aprendi muito, porque um casal tá sempre com os pais, tu vai ali, visita, então tá, tchau, beijo mãe, beijo pai, vai pra tua casa. E quando tu tá num relacionamento, aquele relacionamento vai te despertar o teu melhor e o teu pior também. E foi a chance que eu tive para ressignificar, transformar, né? O que eu não gostava nele era o que estava ali no meu inconsciente, ali na minha sombra. Então, ele me trazia, me despertava o meu pior, mas eu olhava para aquilo sempre como uma oportunidade de crescimento, assim como eu vejo as coisas da vida, como tivemos esse ano na fronteira oeste, né, do Rio Grande do Sul, a crise hídrica, perdemos lavouras, muitos lavoureiros, principalmente a nossa região lá. Então, vi meu marido chorando então, aquilo assim, o que eu posso fazer com isso? Então, a vida é dor, porém o sofrimento é opcional. Então, quando a gente aprende com as adversidades, né, Napoleão Hill fala muito, né, as adversidades vêm, às vezes, muitas vezes, disfarçadas de oportunidades. Então, são oportunidades para a gente crescer, para a gente se fortalecer. Então, quando tu começa a olhar para tudo isso, né, então foi isso que eu quis. Deixa eu conhecer o comportamento humano, por que as pessoas fazem o que fazem, quais os motivos. Então eu comecei a entender que somos seres emocionais. Então quando eu falo contigo, eu estou falando com o Fernando, mas as tuas emoções estão à frente de ti. Então eu tenho que ter muita inteligência emocional para lidar contigo, com as pessoas. E as pessoas não têm essa inteligência emocional, as pessoas simplesmente são duas pessoas reagindo. Então a gente está lidando com seres emocionais, com seres que têm a sua história, com seres que têm a genética, que trazemos coisas dos nossos antepassados, que também nos guiam. Eu também sou terapeuta holística, trabalho com constelação familiar. Então, pouquinha coisa, pessoal, viu? Já no decorrer já surgiram aqui umas 22 profissões diferentes e todas elas fazem coincidência, hein? Então, é isso. Então, e toda vez que eu vou fazer uma palestra e tá a minha família ali na frente, na plateia, e principalmente as minhas filhas, a Isabelle e a Nicole. A Nicole fez 12 aninhos, agora é estudante. E daí eu olho para elas e penso assim, eu tô no caminho certo, porque muitas vezes tu pode me olhar assim, nossa, que linda, que bela, que sábia, que resiliente, porém muitas vezes na minha vida eu parei, refleti, chorei, mas eu me levantei. Nesse meu trabalho mesmo, nesses 3 anos que eu estou dedicado ao autoconhecimento, levar essa mensagem para o mundo, muitas vezes eu pensei, ai meu Deus, está difícil, mas eu passava 1, 2, 3 dias mal e daqui a pouco eu me levantava e sempre tinha motivos que eram as pessoas, as minhas filhas, porque se eu não... a gente precisa de motivos ou também de entusiasmo, de dentro. Se tu não é entusiasta, tu vai ter que achar motivos de fora. Então, quando eu vejo a minha filha de 12 aninhos sabendo que ela pode criar a realidade dela, a própria realidade, que ela pode, desde pequenininha já, ela faz mantrinhas. Quando ela tá triste, ela sabe que ela vai chorar, mas vai passar por aquilo. Não é uma visão romântica da vida. Eu ensino para ela, aqui o bagulho é doido. Aqui a vida é louca. Eu acredito que essa jornada é linda e louca. Se é assim, a gente escolhe isso, né? Então, foi esses fatores, eu saber conhecer mais, para eu até poder auxiliar os meus, né? E também estar bem para poder me ajudar. Porque quando a gente está no fundo do poço, só a gente mesmo que pode nos tirar dali, né? Os outros podem até nos auxiliar,
porém existe o livre-arbítrio, então é por isso a importância de se autoconhecer e saber, não, peraí, o que eu posso fazer nessa situação? Eles vão jogar a corda no fundo do poço, mas tu tem que fazer força pra subir, né? Exato. Não tem muito o que fazer. Cara, muito lindo isso aí. Agora tu falou de beleza, né? De estar bela. Agora eu vou aproveitar pra falar de mais um dos nossos apoiadores aqui, que tu conhece bem, que é a Su Ribeiro Beauty. Adoro ela. Que é um dos patrocinadores do evento aí, que tem diversos produtos. Eu não sei se conhece os produtos da Su, exclusivamente. Conheço, eu uso a linha do cabo dela, Olha que ela aí, me viu mandou. só? Cara, a linha é sensacional, porque quando eu fui falar com a Su, né, fazia totalmente sentido essa parceria, porque a linha dela é voltada principalmente para a mulher empreendedora, porque ela vende tempo exclusivamente, né? Nem ela fala, nem todo dia dá pra mulher lavar o cabelo. Então tem um perfume para cabelo. Vai ali dar um sprayzinho e sai com o cabelo cheiroso. Tem a questão do corpo também, agora é verão, tem muito problema o sol causa muitos problemas na pele, né? É algo que tem que se cuidar bastante. Então ela tem uma linha de autobronzeador que em 6 horas a mulher pega aquela cor, fica como que é, e sem causar o dano na pele que ela teria que causar, né? Então vai para uma festa, já vai bronzear, ela mostra ela passando nas pernas, passando aqui tudo, né? E fica aquela cor maravilhosa. Então todos os produtos da Su são muito pensados nisso, né? Porque era a vivência que ela tinha. Então isso pra mim na hora eu falei pra ela, cara, faz total sentido essa parceria, e também porque o público, tu fala, cansado. Acho que não por causa de mim, mas eu acho que por causa dos convidados, muitos, a maioria, 67% hoje do público é feminino. Então eu falei, olha, vai ter bastante mulher lá que é empreendedora, porque eu acho que hoje também a mulher tá dominando o mundo, né? A gente vê lá no Coned, por exemplo, que para quem não conhece, é um congresso de empreendedorismo digital feito em Porto Alegre, aqui o maior do Brasil. Recomendo, inclusive, pesquisem lá, dê um Google aí, Coned, que a maioria dos empreendedores são mulheres. A gente vê lá no Coned, assim, é visual, assim, tu enxerga mulher, e tem meia dúzia de homem ali. Por quê? Porque a mulher busca isso aí e ela já tem no ser, né? Tu falou um pouquinho da questão de ser mãe e tudo mais, a mulher já é multitarefa, né? O homem já é mais assim, ó, faço isso aqui, pra eu fazer isso aqui depois, eu tenho que fazer aquilo ali, a gente já tem uma coisinha ali. Claro que, né, é uma forma de brincar, mas a gente vê isso na prática, né? Vê na prática o quanto mulher tem. E os produtos todos da Su são muito pensados nisso. E assim, para quem quiser adquirir, vai ter depois no link da descrição do vídeo ali. Tem um cupom de desconto que é Viegas10 para comprar no site lá da Su Ribeiro Store, que tu ganha 10% de desconto em cada compra que tu fizer lá, na compra total. Então vai lá, vai selecionando os itens lá. São diversos produtos, assim, linha de cabelo e linha de corpo, que podem fazer diferença para ti aí. A Aline tá aqui para dizer que já usa, então recomendo aqui, ó, viu só? Não é fake news, não foi nada combinado, pessoal. Então, é muito... para mim é enriquecedor ter parceiros, porque a Su, ela veio como convidada, é uma pessoa que eu não conhecia e deu a oportunidade, foi meu primeiro, eu digo para ela que ela foi meu primeiro grande sim, e que depois dela, a gente falou de autoconhecimento hoje aqui, depois dela eu comecei a me enxergar diferente, até como comunicador e tudo mais. Eu falei, poxa, se essa galera, hoje eu já tenho essa noção, mas se essa galera desse tamanho, né, entre aspas, tá parando aqui pra conversar comigo, tá gostando, tá elogiando, é porque tu é bom no que tu faz. É porque eu sou bom. Daí eu fiquei assim, cara, agora eu não vou ficar, né, me colocando. Às vezes a gente tu falou mania de coitadismo, não sei se é essa palavra aí, mas a gente vai se colocando num lugar que assim, poxa, né, se os outros não enxergam de uma forma, por que eu não tô me vendo assim? Então eu comecei a me enxergar daquilo ali, tudo mudou, mudou os convidados, mudou tudo, o jeito de eu falar. Mudou a energia já, né? Energia, hoje eu já vejo, cara, independente, porque a gente às vezes coloca, ou é questão financeira, ou isso, mas eu falei, cara, é sobre propósito, né? É sobre propósito. Então, assim, eu tô alinhado no propósito, essas grandes pessoas que têm sucesso, então o meu sucesso vai ser consequência e ele vai estar ele está sendo trilhado no decorrer dos episódios, das gravações aqui, dos conhecimentos. Então, ali foi uma grande virada de chave. Ela e o William ali foi dia 12 de julho. E foi assim, ó, o William foi meu fado padrinho, né? Que foi aquele que me abriu as portas, né? Que me convidou para palestrar na PUC. Aí foi. Então, ele também acreditou em mim. Então, gratidão às pessoas que acreditaram em nós, né? É verdade. Inclusive, hoje, falando do William, agradecer, um beijo pro William Assis. E hoje tem o prêmio aqui, né, em Porto Alegre. Inclusive, ela também veio de lá por causa do prêmio também,
que é o prêmio dos Jovens Empresários, aí, Empresários do Ano, e da AGPOA, que é a Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre. Então, muito legal, e a gente vai estar lá, né, Aline? Seremos contemplados lá, como outros empreendedores aí de sucesso no ano, e é para terminar o ano, assim, né, com chave de ouro nessa premiação aí da AGPOA. E agora a gente aproveitando que a gente está já se direcionando para o final e a gente gera o conteúdo aqui e depois a gente sempre busca, a gente já falou, gera os cortes, aí tem equipe, aí gera os cortes, né? Daí falando de cortes, né, que são as edições pequenas de frações de coisas importantes que a gente fala, que hoje a gente sabe que o pessoal que consome assiste vídeos curtos, tem uma galera aqui da Mindset, que é mais um apoiador, pedi pro pessoal colocar na tela aí, que são o pessoal, a agência que faz os cortes do Fala Cansado, né? Quero agradecer a gurizada lá, o Igor, o Rafael e o Lute, que são a galera que cuida disso aí hoje pra gente, assim, mindset de mentalidade, né? Construindo ideias e realizando sonhos, né? Então é uma galera aí que também te presta todo o suporte aí, sugiro que conheça o Instagram deles lá, conheça o trabalho deles, faça um orçamento, enfim, porque hoje não tem como a gente trabalhar sem estar na rede social, né? Hoje a gente está aí, o pessoal está aí assessorando, então a gente tem a necessidade, não tem como achar que dá para fazer tudo sozinho, é humanamente impossível, é stories, é conteúdo, é copy, é um monte de coisa para fazer, então assim, a gente realmente, se a gente quer entregar algo de qualidade para as pessoas que estão nos consumindo, né? E a gente tem que ter esse suporte, né? E a gente falou isso desde o início, né? A gente não faz nada sozinho. Não. Aline, como a gente tá chegando para esse final, assim, tem alguma coisa, assim, que é aquela mensagem da Aline, assim, que sempre que tu faz uma palestra, alguma coisa, assim, que nunca pode faltar, aquele recadinho que tu dá pra galera, que é extremamente fundamental. A gente ainda tem ali uns 5 minutos ali, mas esse recado, assim, que independente de aonde tu estiver, não pode ficar sem falar, a gente não pode terminar o programa sem tu falar isso aí, eu queria que tu dissesse agora. Entre vários recadinhos, um deles seria, né, uma passagem do Osho, que é: a vida em si é neutra. Tudo que nos acontece é neutro. Nós é que damos significados a tudo. Nós que rotulamos. A filosofia tolteca fala, né, pare de rotular as coisas. Então, o que eu digo é, se tu quer rotular, se tu quer dar significado, quem sabe a gente ressignifique, troque. Que a gente comece a dar novo sentido para a nossa vida, que a gente dê significados positivos, que a gente possa, nessa existência, nessa experiência, fazer isso, enquanto a vida é esperança. Então, findando um ano, que tal a gente dar esse clique, né? O que eu estou rotulando a minha vida, né? Outra coisa que eu gosto muito, que eu não poderia deixar de passar, é o Bert Hellinger, que ele fala, né? E dedicando para as mulheres, né? Para a mãe do teu filho, para a Su, para tuas parceiras convidadas. Quando uma mulher, ela vai para esse caminho do autoconhecimento, quando ela se cura, ela não só se cura, como ela cura toda a sua linhagem. Todos os seus, lá atrás, a ela, e os seus que vão vir. Então, quando nós mulheres fazemos esse caminho, né? A gente está fazendo isso para lá para trás, para nós, para o hoje e para o futuro. Então, a importância e o meu convite às mulheres a curar o seu feminino, a nutrir e a deixar o seu feminino exuberante. Então, a conectar-se com as suas raízes, a olhar para a história das mulheres do seu sistema, da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó. Porque quem não conhece a sua história, não sabe de onde veio, nunca saberá para onde ir, né? Então, isso é a importância de conhecer a sua história. Que legal. Lindo isso, hein? Isso já terminaria bem, já, mas como a gente ainda tem alguns minutinhos, eu vou te pedir para te responder de forma resumida isso, mas uma coisa que eu fiquei curioso ali, quando tu falou das lives, né? Lives com grandes nomes. E como isso aconteceu? Como é que tu chegou nesses grandes nomes? Porque o que acontece? Muito da galera que tá assistindo aqui agora são empreendedores, e como eu falei ali que eu cheguei na Sul, às vezes eles querem uma oportunidade até de estar com um player, né, da área deles mais conhecido, mais renomado, e não sabem como chegar. Então, como tu chegou nessas pessoas, eu acho que é uma dica bacana pra gente deixar pra galera, assim. Eu venho trabalhando muito nessa questão de network, né, tá uma prova aqui, veio através de eu ter conhecido a Sul, conheci o William, conheci o Coned, aí te conheci, aí um monte de gente que veio aqui veio do Coned também, e hoje tu tá aqui em virtude desse vínculo. Então, foi uma forma que eu encontrei outras coisas. Eu tenho várias dicas de network, eu acho que eu vou ter que fazer um episódio de network aqui, porque em algum momento, porque
A galera me pergunta muito, né? Porque eu fui gerando conexões de forma muito rápida. Isso aqui o podcast é total conexão, né? Então, só que tem algumas dicas que é simples, às vezes, o jeito de tratar as pessoas, de não ser invasivo, né? Eu digo pra uma amiga minha, eu falo, cara, o nosso tempo já é valioso, a gente que é pequenininho, entre aspas. Imagina essa galera que faz 500 coisas. Então, tu tem que cuidar muito da forma de tratar, de chegar, porque senão tu vai ser o chato que tá pedindo alguma coisa, entende? Então, como que tu chegou nessas pessoas, nesses grandes nomes aí? Bom, a minha rede de network é bem grande, tanto é que tem lá nos 12 passos, né? Parcerias, cooperação e parcerias. Eu acredito que eu vim aqui não para competir e para cooperar. Não estou dizendo que a competição existe competição positiva, peraí, deixa eu sair da zona de conforto, deixa eu dar um up. Assim, essa é uma competição positiva, mas não aquela, deixa eu ver o que o outro está fazendo para eu fazer melhor. Eu nem estou preocupada com o que o outro está fazendo, porque eu estou muito focada com o que eu estou fazendo. Então, a minha rede de networks é bem grande. Então, fui convidada. Tanto é que o William me convidou para o evento da PUC através de uma amiga dele que postou uma foto minha, dele viu com que eu trabalhava. E daí assim vai indo. Daí me convidaram depois para um outro evento, daí fiz amizade com uma galera bem legal, com esses palestrantes. Eu também sou de várias agências de palestrantes, né? Então a gente faz essas parcerias. Então E o mais importante é que eu não faço parcerias, eu não faço network, eu faço amigos. Tanto é que eu tenho até hoje o número do Geraldo Rufino no meu WhatsApp, eu mando flores para ele, para dona Marlene, a esposa dele. Quando eu palestrei lá com o Marcos Rossi, lá em Gramado, a Lu, fiz questão que a Lu fosse junto, a esposa dele, e combinei com ele, no final da palestra, a gente chamar a nossa família. Eu chamei meu marido, as minhas filhas, e ele chamou a Lu, a esposa, Lucimeira, a esposa dele. Então, é aquela coisa de que tu tá alinhada, tu tem... olha esse pessoal aqui que tá comigo aqui, lá de Passo Fundo. Então, muitas vezes eu acreditei que eu ia fazer tudo sozinha, que eu não precisava me mostrar. Mas quem não é visto não é lembrado. Então, eu pensava assim, não, vão me achar, isso não existe, vão te achar. Tu pode ser a mente mais brilhante se tu tiver ali, um diamante escondido no fundo do oceano. Então, a importância de uma mente mestra, do mastermind. E também entre vários cursos que eu fiz, vários treinamentos também com profissionais incríveis. Tanto é que fiz um treinamento com o pessoal do Mastermind do Napoleão Hill, que é Gustavo Bosetti, que fiz parcerias incríveis. Eu tô sempre no meio, eu tô sempre buscando, eu tô sempre disposta, eu tô sempre ali, ó, eu tô sempre... eu consigo conciliar aquela coisa da mãe do agro, dona de casa, mas também eu tô ali fazendo network, parcerias, amizades, eu sou bem disposta mesmo. Até às vezes eu penso, ai meu Deus, isso cansa, né? Porque fazer isso que a gente faz cansa. Se bem que, porém, quando tu tá no teu objetivo, no teu propósito, tu descansa, igual o Dale Carnegie fala, né? Descanse antes de cansar, porque dá muito prejuízo quando tu se cansa muito depois para tu se recuperar a energia daquilo. Então, eu faço. É cansativo, mas é prazeroso, Prazeroso. Aline, dá um recadinho final, um beijinho pro final. Agora, olhando pra galera ali, o teu tchau, diz, agora tu fala o que tu quiser, o teu momento agora. Manda beijo pra mãe, pra avó, aquela coisa. Agora tu fala pra Xuxa, pra Xaxa, é contigo agora. Quero agradecer a todos vocês, o carinho, agradecer a minha família, meu marido, as minhas filhas, a todas as pessoas que contribuíram de uma forma ou outra para que eu chegasse até aqui, para as pessoas que acreditaram em mim e para as que também não acreditaram em mim, porque de uma forma ou outra estamos aqui, né, por ambas. Agradecer a tudo e todos que nos guiam para esse nosso propósito. E dizer para vocês que não é o que falaram para vocês, não é o que falam para vocês, e sim o que vocês escolham. O que vocês escolhem para a vida de vocês. Findar de ano, introspecção, fazer novas rotas, criar novas rotas para a sua vida. Então, faça esse caminho e meu convite para vocês é que vale a pena, vale muito a pena. Galera, esse foi mais um Fala Cansado com a Aline Dalcin, quero te agradecer muito, passou rápido, né, uma horinha, passou voando, e quando o papo é bom é assim mesmo, e terão outras oportunidades, sabe que as portas estão abertas aí. Esse foi mais um Fala Cansado, agora a gente olha para aquela câmera do meio lá e dá um tchau bem bonito.
Valeu, pessoal. Obrigado pessoal do bastidor aí. Espero que tenha dado conteúdo bom pra vocês aí. E é isso aí, tamo junto.